Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, você está no canal Literatura Agora. E nós estamos falando de literatura russa, né? Quem acompanha o canal também, a gente sempre está falando de literatura russa. Estamos em plena leitura de Os Possessos ou Os Demônios do Fyodor Dostoiévski, né? Então, clássico da literatura russa. E o pessoal fala que está começando a ler o Dostoiévski, né? Tem várias obras, né? E muita coisa do Dostoiévski. Tem os cinco principais romances, né? E os outros romances mais conhecidos, ou menos conhecidos, né? E aí nós vamos então tentar fazer um panorama, porque o Dostoiévski é aquele autor que você não pode ler por entretenimento, né? Vários autores eu recomendo que não sejam lidos por entretenimento. Então, por exemplo, Balzac, né, depende de um certo estudo, sabe, o que você vai ler, o que você não vai ler. O Victor Hugo também, né, o Victor Hugo ele é romantismo, meio realismo, então há uma diferença muito grande se você ler o Corcunda de Notre Dame, se você ler os Miseráveis, né? Então o Dickens também, eu acho difícil, né? Não é né? Tem algumas coisas do Dickens que você pode ler assim solto, mas né, tem que acompanhar na obra. E o Dostoiévski é assim, né? Então Dostoiévski, ou os autores que você pode ler na ordem cronológica, né? Então eu recomendo a ordem cronológica. Por exemplo, para você ler o Marcelo Proust, né? O James Joyce, então é bom você ler para você acompanhar o crescimento da obra. É o Thomas Mann também, né? Agora tem outros autores que você não precisa ler em ordem cronológica, né? Você vai ler na ordem de importância dos livros. É, por exemplo, José Saramago, Humberto Eco, né? Então são autores que você não precisa ler nessa ordem que eles escreveram. Humberto Eco até não lê na ordem que ele escreveu, porque a ordem dos contextos, das histórias é diferente. Então já tem livro aí, tem vídeo, né, que eu explico a ordem mais interessante para você ler Humberto Eco, né? E o José Saramago tem uma outra ordem, né? Então, assim, cada autor tem uma ordem. Muito bem, o Dostoiévski é interessante você ler cronologicamente algumas obras, porque realmente a obra do Dostoiévski, ela é assim, antes e depois da Sibéria, né? Então a gente sabe que ele teve problema aí com a justiça, né? Quase foi fuzilado, então esse momento foi até traumático na vida dele. Então ele tinha grupos de proto-socialistas, podemos dizer assim, né? Jovens que queriam intervir na sociedade. Inclusive, deu aí muita ideia para ele escrever, por exemplo, trechos aí do Idiota, trechos dos Possessos, trechos do Adolescente, né? E vai ser comentado isso também lá nos Irmãos Karamazov, né? Os Irmãos Karamazov, que é o top da obra dele, e que foi incompleto, né? Não terminou de escrever a obra. E os Irmãos Karamazov eu coloco do lado aí do Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Que são obras assim, fantásticas, né? De vários diálogos, vários personagens. É um painel de época, né? Então explica muita coisa histórica, pensamento. Então são obras assim que não é entretenimento. Montanha Mágica não é entretenimento, o Irmão Karamazov não é entretenimento, né? Então, o primeiro livro que eu li do Dostoiévski foi Notas do Subsolo, ou Memórias Subterrâneas, né? Tem várias traduções. E é uma obra muito difícil, né? É em primeira pessoa, é um cara muito amargurado, muito ressentido. Então é uma obra assim, muito pesada, então eu até estranhei na época. E depois eu fui ler o Crime e Castigo, né? O Crime e Castigo eu já li duas vezes, né? Tem que ler a terceira, né? A famosa terceira vez. E aí, é só um personagem complexo, o Raskolnikov do Crime e Castigo é complexo, tem aqueles personagens assim, que ficam batendo no peito, falando, ó, como eu sou culpado, e depois repete as mesmas culpas, mesmos pecados, né? Então tem esses personagens, eles sabem que estão errados, eles sabem que estão no caminho errado, mas continua persistindo no erro, no pecado, e aí vai até o fundo do poço. E aí aquela ideia do Dostoiévski que no fundo do poço você pode ser redimido, né? Lembrar que aí o Dostoiévski, quando ele voltou da Sibéria, né, ficou lá uns 10 anos, ele voltou então com a ideia mais ortodoxa, porque lá ele leu a Bíblia, né? Então ele se converteu, então ele deixou de ser um proto-socialista, né? Não era bem exatamente socialista, mas era um jovem assim meio revolucionário, meio revoltado. E aí ele voltou ortodoxo, né? E aí a ideia eslavófila de a salvação da Europa e do mundo pela Igreja Ortodoxa Russa, né? Essa é a ideia do Dostoiévski, né? Salvar o mundo pelo cristianismo, a ideia da Igreja Ortodoxa Russa. Então, Nota do Subsolo tem isso aí, tem esses personagens complexos, mas antes de você ler Nota do Subsolo, eu recomendo que você leia Noites Brancas, que é da fase mais romântica, né? Vamos dizer assim, é uma fase proto-Sibéria, né? Noites Românticas tem a narrativa em primeira pessoa, que é um jovem apaixonado, né? Então é uma narrativa mais romântica e tal, né? Você pode ler Descompromissado, depois eu li, né, o Noites Brancas, e é diferente, por exemplo, do Memória do Subsolo, do Nota do Subsolo, porque realmente é outra vibe, né? Assim, é uma vibe mais romântica, mais de amor juvenis, né? Então totalmente diferente da... Vai lembrar algumas coisas, personagens que aparecem ali no Idiota ou aparecem no Adolescente, né? Eu percebi uns ecos assim, né? Algumas coisas.
E aí tem também o jogador. O jogador você pode ler, né, separar também. O jogador vai contar essa mania do Dostoiévski mesmo de jogar, né? Então ele é meio viciado em jogo, perdeu muito dinheiro com isso. Então o Dostoiévski era um cara muito passional, né? Então o Mitya lá do Irmão Karamazov me lembra muito o próprio Dostoiévski, né? Se você quer achar um personagem que é meio Dostoiévski na história do Dostoiévski, nos livros, né? Igual fica a gente procurando o Shakespeare na obra do Shakespeare, né? Quem é? O Shakespeare é o Hamlet ou é o Horácio? Quem que é o Shakespeare na obra do Shakespeare, né? Então, quem que é o Dostoiévski na obra do Dostoiévski? Eu acho que é o Mitya, lá um dos irmãos Karamazov. É o cara assim, impossível, é um cara que faz tudo por exagero. Quando ele é mal, quando ele é bom, né? Assim, é o cara que não tem meio termo, né? O cara que ele, se ele for perverso, ele vai ser terrível. Se ele for bom, ele vai ser um anjo, né? Então, nesse sentido, o Mitya é o cara que é um jogador, um beberrão, e quando se converte, entendeu? Então, é isso aí que tá. Você lê depois o Nó do Subsolo, né? Noites Brancas, o jogador, aí você lê o Crime e Castigo, né? Então leia isso aqui antes, aí você vai pro Crime e Castigo. E o Crime e Castigo é aquele Homem-Ideia, que é o Raskolnikov. O Homem-Ideia é essa ideia, ou seja, que corporificada, que vai aparecer nos possessos, né? Vai aparecer lá no Idiota, vai aparecer no Adolescente e principalmente nos Irmãos Karamazov, né? Que é a ideia que os homens se matam, vivem e se matam por ideias, né? Então eles corporificam ideias slavófilas, ideias do liberalismo, né? A ideia do iluminismo, essas ideias da revolução. Então são pessoas perigosas porque de radicais se podem tornar terroristas, né? E a gente vê o fanatismo que ele faz, né? Então ele vai explicar aqui o mecanismo do fanatismo da conversão, que a pessoa tinha uma ideia A, se converteu em ideia B, aí ele se torna o maior pregador da ideia B. Aquela pessoa que sempre teve a ideia A pode viver praticamente a vida toda, né? Não precisa ficar pregando a ideia A, e é natural para ele a ideia A, ou a religião A, né? No caso também. Mas se ele muda de A para B, ele vira um anti-A e começa a perseguir todo mundo que foi A, né? Então, por exemplo, um cara que era pagão converteu ao cristianismo, e aí ele prega o cristianismo e começa a perseguir os pagãos, por exemplo, e vice-versa também, né? Então, é um exemplo assim. A conversão é isso. A conversão, o cara tem que abafar a identidade A, ser um super B. Ele começa a ensinar as pessoas B a ser B, sendo que ele é recém-convertido, né? Então a gente vê muito na internet isso aí, o cara ensinando o cara a ser católico, sendo que o cara tem um anticatolicismo, né? Então é interessante isso aí. O cara era protestante, virou católico, agora ele faz um site explicando como ser católico, né? Porque agora ele é super católico. Enquanto que a pessoa foi católica a vida toda e não te incomoda por ser católica, né? Ela é católica, sempre foi católica, para ela é natural ser católica, mas o cara que virou católico agora ele faz uma cruzada para pregar todo mundo ser católico, né? É isso, né? Muito bem, aí os homens de 10 aparecem então no Idiota, no Adolescente e nos Irmãos Karamazov, e aí tem as cenas de sociedade, né? Ao longo da obra do Dostoiévski tem essas cenas de sociedade, aparece muito no Crime e Castigo, no Adolescente, no Idiota, né, que aí ele vai analisando as pessoas na sociedade, o comportamento desses personagens e a contradição entre o que elas falam e o que elas pregam, no que elas fazem, né? Então vai mostrando as contradições das pessoas, no sentido aí que muitos têm uma ideia e não conseguem levar essa ideia, muitos querem se converter e não conseguem, muitos querem confessar os pecados e continuam praticando esses pecados, né? Então essa cena de sociedade é assim, uma radiografia de época, que são as mesmas cenas de sociedade que você vai encontrar no Guerra e Paz e no Ana Karenina ou Karenina do Tolstói, né? Interessante, eles gostam muito dessas cenas de sociedade, que é aquelas que acontecem também no Madame Bovary. Madame Bovary tem muitas cenas de sociedade, né? O Balzac, muitas cenas de sociedade, é uma coisa assim que eles herdaram da literatura francesa, que é colocar vários personagens num evento social e eles conversando, e aí você vê na confusão que dá. Inclusive no Idiota tem uma cena assim que é bem teatro, né? Então as cenas assim no Idiota são bem teatro, eles colocam todos os núcleos, né? Imagina aquela cena de novela, que geralmente na novela é um casamento, né? Você coloca os vários núcleos do romance numa cena única, e aí a confusão está armada, né? Então você coloca os vários núcleos ali, um momento, né? Aí você revela quem que é o personagem. Esse cara era isso o tempo todo, né? Então tem muito plot twist nessas cenas em que você coloca vários personagens falando uma coisa, mas quando ele está em sociedade ele é o contrário, né? E ele faz coisas. Então a psicologia do Dostoiévski deve muito ao Stendhal, que também tem muito essa questão de mostrar o personagem como ele é, pensando que ele é, né? A coisa que você pensa que você é. Eu sou assim. Mas quando você é colocado em sociedade, quando você é colocado em crise, aí você vê quem que você é, né? Então o Stendhal tem muito isso no Cartucho de Parma, no Vermelho e Negro, né? Que é essa questão de você ser colocado para agir a partir do que você fala que faz, né? E aí você revela a hipocrisia.
né? Aí que você encontra os sepulcros caiados, igual a Bíblia fala, né? Aí você encontra os saduceus, os fariseus, os escribas, que eles falavam, mas não faziam o que eles falavam, né? Então façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Então, é essa crítica de Jesus Cristo, por exemplo, aos saduceus, fariseus e aos escribas, né? Que era o pessoal que falava da lei, a lei e tal, mas não praticava. E aqui, né, continuando aqui, já que nós estamos falando dos demônios, né, os possessos, o Dostoiévski vai mostrar então esses jovens, que geralmente são ex-estudantes, não puderam seguir o estudo, igual, por exemplo, o Raskolnikov lá no Crime e Castigo, ele começou a estudar Direito, né? E aí não pôde terminar o curso, uma coisa assim, e aí ele ficou ressentido e tal. E aqui nos processos tem vários Raskolnikov, né? Se você ficou impressionado com um Raskolnikov lá no Crime e Castigo, prepare-se, porque aqui você tem vários Raskolnikov, né? E lá dos Irmãos Karamazov você tem o Ivan Karamazov. Né? Ivan Karamazov vai pregar muito niilismo aqui, aquela ideia de se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, alguém tem que ser Deus nessa história, né? Então os personagens começam a achar que são Napoleão, né? Ou seja, ele começa a achar que ele pode ditar as regras, né, a partir de uma certa superioridade. Então são aqueles personagens que querem reformar o mundo. Então, em vez de reformar a si mesmos, né, mudar os seus hábitos, são aquelas pessoas que querem reformar o mundo. Aí está o problema, porque o cara acha que ele tem o direito de reformar o mundo e que o mundo vai ser do jeito que ele quer. Então tem esses vários ditadores aí, né, esses Júlio César da vida, esses Napoleões, esses Adolf, que são aquelas pessoas que querem reformar o mundo. Toma cuidado, né, como diz o outro, toma cuidado com esses caras, porque eles vão passar por cima de pátria, de família, etc., o que for, porque eles querem fazer o mundo com essa imagem dessa ideia. Né? A ideia é o liberalismo, então vão todo mundo ser liberal. A ideia é o socialismo, vão todo mundo ser socialista. Então, tipo assim, o cara tem uma ideia na cabeça, né? Uma câmera na mão, que ele vai ter o poder, vai ter a arma, e ele vai começar a sujeitar todo mundo a essa ideia. Né? Então, ele vai querer nivelar o mundo para construir. E aí a gente viu sempre isso no século XX, né? Pessoas que querem nivelar o mundo, colocar o mundo no chão e fazer o mundo de novo. Né? Então, são os grandes reformadores, que aí é o fenômeno do radicalismo, do extremismo, do fanatismo, do terrorismo. Né? Só vai saber. A gradação, inclusive, é a forma de escrita desse romance. Né? Gradação por quê? Primeiro vai te apresentar os personagens, primeiro vai falar da época, né? Lembrar que o Dostoiévski sempre está ligado a essa época, né? Ainda mais depois que ele veio da Sibéria, então ele renegou esses pensamentos revolucionários, podemos dizer assim, proto-socialistas, né? E aí ele começa então a criticar esses socialistas, esses proto-socialistas, esses revolucionários, esses nihilistas. Então fica a grande bandeira do Dostoiévski criticar os nihilistas, inclusive os Turgenev da vida, que né, um dos personagens que é baseado no Turgenev, que é o Turgenev, aquele autor do Pais e Filhos, que tem lá o Bazarov, que é o primeiro niilista da literatura, né? O cara que quer nivelar tudo e começar de novo. Então, não gosta da tradição, não gosta da igreja ortodoxa, não gosta da família, tem que acabar com tudo isso aí e vamos fazer uma nova sociedade mais igualitária, onde não tenha castas sociais, onde não tenha nobreza, onde não tenha fidalgos, mas vamos nivelar por baixo, né? Vamos nivelar por baixo e igualdade total para todo mundo. Mas, entendeu? Como é que ele vai chegar a isso? Ele vai exterminar os nobres? Ele vai exterminar os burgueses? Como é que ele vai fazer? Ele vai implantar uma ditadura? Então, interessantemente, você pode comparar o Dostoiévski com a própria história da Rússia, né? Assim que acabou o czarismo, lá em 1917, né? Então teve as duas revoluções de 17. A Rússia, que estava na Primeira Guerra Mundial, saiu da guerra, e aí os bolcheviques deram o golpe ali. E aí, né, você tinha um governo assim, burguês, né, um governo burguês. Depois vieram os bolcheviques, aí teve a revolução, né, de outubro, novembro. Teve a guerra civil e aí foi implantada então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou até os anos 90, né? Aí até os anos 90 durou 70 anos. Essa União Soviética a gente conheceu, né? O papel da União Soviética ali na Segunda Guerra Mundial, derrotando as tropas nazistas na Rússia ali. Depois teve a Guerra Fria nos Estados Unidos, o macartismo nos Estados Unidos, né? Então, a guerra espacial, a corrida espacial, a Guerra Fria e tal. Então é interessante como é que você pode comparar a historiografia do Dostoiévski, né? Você pode fazer uma análise historiográfica, analisar a vida e obra, né? Ou seja, o texto e o contexto ali, contexto e o texto do Dostoiévski, e ao mesmo tempo a história, ou seja, como é que o Dostoiévski está sempre em diálogo com a história, né? Ou seja, ele é um autor que está sempre conversando com a história da época dele, e muita coisa que ele falou, desses personagens que se acha exagerado, aconteceu mesmo. Né? Então você vai ver que os caras quiseram nivelar por baixo, várias revoluções foram assim.
né? Teve massacre geral, campo de concentração, gulag, né? Então, é interessante isso aí que vários autores russos depois vão mostrar o nível da tragédia que foi, né? Foi uma boa tentativa no sentido de, olha, é o igualitarismo, né? Um socialismo, vamos resistir ao capitalismo europeu, mas as ferramentas, os métodos, o modo de operação disso aí foi trágico, né? Foi realmente muito trágico. E o Dostoiévski estava avisando, ó, se esses homens subirem ao poder, vocês vão ver o que é o inferno na Terra, né? Então é isso aí. É aqui um guia básico, né? Acho que eu falei de todas as obras principais que você tem que conhecer. E lembrar sempre essa separação aí do Dostoiévski antes e depois da Sibéria. Lembrando que no Crime e Castigo já tem isso, porque o Raskolnikov vai para a Sibéria, né? Então já está dentro da obra dele esse fenômeno aí, porque o Raskolnikov vai para a Sibéria, né? Porque ele matou lá, né? Ele cometeu um crime. E ele vai se redimir, né? Ele vai se converter lá na Sibéria, né? Que aí tem um livro só sobre a Sibéria, que é a Recordação da Casa dos Mortos, né? Que aí, assim, é um livro para você entender a ideia de ter esse contexto, né? Assim, preciso ler essa obra, né? Se você puder ler todos os livros, né? Mas esse Recordação eu não li, mas eu sei que esse livro vai mostrar mais ou menos como se mostrasse Raskolnikov ali nessa época da Sibéria, né? Porque a Sibéria realmente é né, o turning point aí, a mudança do homem. O homem Dostoiévski mudou porque ele deixou de ser um proto-socialista, um revolucionário, um subversivo, e se tornou um grande arauto da Igreja Ortodoxa Russa e eslavofilia. Ele se tornou um eslavófilo, ou seja, aquele homem que pretende salvar o mundo, né, principalmente a Europa, a partir da alma russa, da mãe russa, né? Ok? Então fica a dica de leitura para ler, né, as obras aqui do Fyodor Dostoiévski. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.